Programa Fama e Destaque, sejam muito bem-vindos. Olha só, gente, não saiam daí porque o programa hoje está imperdível. Comigo, Viviane Alves. Programa Fama e Destaque, sejam muito bem-vindos. Olha só, gente, hoje o Café com a Vivi é com ela, que é empresária, empreendedora, carrega na sua trajetória marcas de luta, superação, fé e propósito. Ela é de Minas Gerais. Na cidade de Leopoldina ela nasceu e desde muito jovem aprendeu o valor do trabalho e do empreendedorismo. Naisa, seja muito bem-vinda aqui no programa Fama e Destaque. Conta um pouquinho para o nosso público, você que desde cedo, né, já começou a empreender. Vivi, é um prazer estar aqui tomando esse café da tarde com você e poder compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória, né? Desde nova eu senti a necessidade de buscar a minha independência, né? De ter as minhas coisas. Então, aos 14 anos, eu comecei, na verdade, a minha mãe fazia depilação num salão e todas as vezes que ela ia depilar com a depiladora, eu perguntava para a depiladora, mas como é que faz isso? Como que faz? Eu queria aprender. E aí, ela falou assim, pode vir para cá para você aprender. E a depiladora me ensinou, e então, desde então eu comecei a depilar as minhas tias, as minhas primas, e já tinha meu dinheiro ali para sair, para fazer as minhas coisas. Depois aprendi a fazer unha, então sempre busquei a minha independência financeira, né? A gente sabe que nós mulheres, nós temos uma dificuldade maior de ingressar no mercado de trabalho, né? Por tantos preconceitos. Mas eu tenho essa veia empreendedora porque a minha mãe, ela vem do comércio. Então, desde os meus 5 anos de idade, eu já participava do comércio com a minha mãe. Então, eu já tinha essa veia empreendedora e busquei fazer algo que trouxesse uma renda para mim, para que eu pudesse comprar as minhas coisas, minhas roupinhas, enfim. E aí, eu gostei, né, dessa independência, de ter meu dinheiro toda semana, eu tinha meu dinheiro, então eu fui gostando dessa ideia dessa minha independência e aí de empreender. Você menciona que foi criada pela sua mãe. Isso, fui criada pela família da minha mãe, né? E seu pai, Naya? Meu pai e minha mãe, quando minha mãe namorou meu pai, né, eles acabaram tendo um desentendimento e acabou, eu acabei não tendo contato com ele até os meus 18 anos. E aí depois dos meus 18 anos eu tive contato com ele, tenho contato com meu pai hoje, mas isso foi crucial, assim, para eu criar essa independência, sabe? Essa superação. Essa superação, porque tem os pontos negativos, né? A gente sabe que tem os pontos negativos da ausência do pai, mas eu poderia também me vitimizar nessa situação. Eu poderia me vitimizar, não tenho pai, eu não tenho uma segurança. E aí o que muitas pessoas falam hoje da energia masculina da mulher, né? A mulher tem energia masculina. Mas o que aquela mulher precisou passar para desenvolver aquela energia masculina, né? Então, nós que somos mulheres fortes, independentes, a gente precisou passar por um processo, né, para ser como somos hoje. E aí, eu senti o abandono, tive várias consequências na minha vida por conta desse abandono, mas esse é um ponto positivo, que eu fui buscar minha independência muito cedo por não ter uma referência paterna, uma segurança paterna. Fez falta, né? Fez falta. Como esses momentos impactaram a sua vida? Como eu falei agora, esses momentos te fez mais forte. Me fez mais forte. Me fez crescer muito. Eu sempre busquei me desenvolver. Eu sempre fui uma adolescente muito curiosa, uma jovem muito curiosa. Se eu
tivesse interesse em saber como depila, como faz unha, como faz bolo. Então tudo eu buscava entender como fazia, porque era a forma de eu me desenvolver. E isso trouxe de benefício para mim. Eu aprender a me desenvolver, eu aprender a me virar na vida, né? A gente fala que eu sempre fui virona. Então eu precisei passar por isso tudo para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Claro que a gente vai identificando o nosso propósito, a gente vai refazendo a nossa identidade, né, à medida que o tempo vai passando, porque a gente vive estações na nossa vida, mas foi muito importante para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Você acha que essa dor, ela influenciou nos relacionamentos? Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre os relacionamentos. Como eu tinha essa ausência do masculino, né, ausência de pai, eu não tinha uma referência do que era ter um pai, do que era ter a minha mãe ter um esposo. Então, como eu busquei substituir essa falta, então eu acabei também tendo problemas de relacionamento, porque eu não sabia muitas vezes lidar com sentimentos. Eu não sabia lidar com a rejeição. Então, o meu mecanismo de defesa era atacar. Você já estava armada, né? Já estava sempre armada. Era o meu mecanismo de defesa. Então, isso influenciou nos meus relacionamentos e eu acabei também atraindo homens fracos. Porque eu era a parte forte do relacionamento. Você era forte e acabava tendo que conduzir todo esse relacionamento, porque a mulher, né, gente, quando ela passa por essas dores, é difícil a gente falar sobre isso, mas quando você vê aquela mulher forte, ela tem uma história triste lá atrás. Exatamente. E a gente quer carregar tudo sozinha, nas costas, tudo sozinha, porque é a maneira que a gente aprendeu a ser. Eu aprendi a ser assim, então eu vou carregar esse peso porque eu resolvo, porque eu dou conta. Então, eu acho que a vida também me bateu muito para eu aprender a não ser mais assim da forma que eu era. Como você conseguiu se reconstruir depois dessa separação? Eu tive uma separação, né? Eu tive um filho aos 26 anos e aos 29 eu separei. Foi muito difícil para mim esse momento, porque o Murilo, meu filho, tinha 2 aninhos. Além de eu não saber lidar com a situação, que era a primeira vez que eu estava passando por aquilo, eu não sabia lidar com o meu filho naquela situação. Você era muito jovem, né? Mas isso me fez também ser a pessoa que eu sou hoje, porque, né, como eu falei, a vida foi me batendo aos poucos, e isso também fui construindo, né, a minha identidade foi sendo construída a partir dali. Sempre fui essa mulher forte de dar conta de tudo, e eu dei conta, né? Depois dessa separação, eu comecei a refazer minha vida 2 anos depois e superei tudo isso. E de onde veio a força, essa fé para acreditar que tudo isso poderia mudar? Olha, Vivi, eu superei um câncer em 2020. Olha só. Eu tive um câncer de ovário. E geralmente... 2020. Geralmente, nós mulheres, né, com câncer de mama, câncer de ovário, nós sofremos alguns traumas emocionais. E é por isso que a dor física acaba desenvolvendo e acaba gerando um câncer, gerando doenças de estômago. Então, todas as doenças emocionais, elas acabam se tornando físicas. São as doenças psicossomáticas, Psicossomáticas. Então, após eu superar um câncer, em 2020, 2021, eu fui totalmente quebrada, assim, por Deus, sabe? Então, eu falo que a minha fé me salvou. É você estar totalmente na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Porque, assim, quando você tem uma doença terminal,
porque era a fase que eu estava vivendo, Meu né? Deus. Eu tive um diagnóstico de 6 meses de vida. E aí o médico falou, você 6 meses 6 meses de de vida. Por quê? Além de eu fiz a retirada de um tumor de 18 centímetros no ovário direito. Grande. E aí acabou que eu precisei fazer uma esterectomia total. E logo em seguida eu fui repetir os meus exames e eu estava com metástase. Nossa. Estômago, fígado, veia cava, os linfonodos. Todos os linfonodos tinham células cancerígenas. E os médicos me deram 6 meses de vida. Eles me garantiram 6 meses. E aí eu precisei recorrer, porque eu sempre tive fé, né? Mas foi nesse momento que eu descobri realmente uma fé de verdade. Que aquele ali era o meu pai de verdade, que era o meu Deus, era o meu pai. Foi a forma que você vê a vida após a cura hoje? É a forma que eu comecei a me reconstruir. Eu vejo a vida dessa forma, sabe? Eu acredito que a gente passa por esses momentos porque tem um propósito divino nesses momentos. E hoje, Naisa, você pensa, né, em ajudar mulheres que passaram também, hoje estão passando, né, pelo câncer? Sim, eu penso em ajudar. Na verdade, eu ajudo muitas pessoas, assim. Já contando a sua história. Eu conto a minha história. Eu ajudo pessoas também que estão passando por momentos assim. Geralmente eu recebo muita mensagem no meu Instagram. Olha, você é uma inspiração para mim. Ver a sua superação me motiva. Então eu acabo dando uma atenção. Já fui visitar várias mulheres com câncer. Tá. E assim, eu quero cada vez mais poder alcançá-las. E qual é o seu objetivo futuro? Meu objetivo futuro é passar para essas mulheres, passar para as pessoas, né, que nós temos essa força interna, mas que por muitas vezes a gente só descobre essa força quando a gente passa por um momento igual a esse. Então, assim, qual é o meu propósito hoje? Eu quero levar cura para essas pessoas. Não só essas mulheres que estão com câncer, que estão acamadas, por exemplo, mas mulheres que são abusadas, mulheres que sofrem violências emocionais, que a gente sabe disso. Que todos os dias, né? Todos os dias, mulheres vivem essas violências. E essas violências emocionais, elas causam as doenças emocionais. E eu acredito que eu acabei desenvolvendo, né? Claro que a gente pode falar que pode ser hereditário, um câncer, pode, mas a partir do momento que você sofre decepções, que você calada, sozinha, que você engole muitas emoções, você acaba potencializando a doença. Olha só. Né? E aí, quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente potencializa as doenças. Porque a gente vai acumulando internamente. E para onde que vai aquilo? Ela acaba causando doenças físicas, né? É onde, não só o câncer, mas eu vejo muitas mulheres assim, que têm dores no corpo, que não consegue, após uma depressão, que não consegue levantar de novo, que não consegue seguir a vida. Precisa de um apoio, né? Precisa de um apoio. Que viveu uma separação dolorosa, né, que viveu uma violência física também dentro de casa. Então, eu passei por muitas coisas. Eu estou muito feliz tipo. de conhecer um pouquinho da sua história. Gente, quem olha para ela, né, linda, essa mulher empreendedora, de fé. Obrigada. É difícil falar, sabe? E olhar para você e ver que você passou por tudo isso. Hoje tá linda aí para contar a história. Também é empresária, criadora da marca GNZ. Bala de creatina. Conta um pouquinho para o nosso público, Vivi. Como que surgiu a ideia? Olha, GNZ surgiu, esse nome, ele surgiu assim, de um momento que eu tava com muita intimidade com Deus. Tá.
porque GNZ pra mim significa Gênesis, né? E aí tem essa balinha de brigadeiro, que é de creatina. Provei, já provou. E essa aqui é de caramelo. Caramelo. Isso, maravilhosa. E aí você pode consumir, se você consome 3 gramas por dia, você pode consumir 2 balinhas dessa aqui. 2 que aí balinhas. dá pra 1 mês o pote. Gente, já faz o efeito. Faz o efeito da creatina mesmo. E assim, o bom da gente usar a creatina é você usar ela todos os dias. Tá? Porque ela é como se fosse... você vai construindo ali todos os dias o seu músculo, o seu corpo, né? Você vai ativando. Então, o ideal mesmo é consumir diariamente. Tá? Assim como a gente precisa do alimento todos os dias, a gente também precisa de consumir a creatina todos os dias. E aí essa marca nasceu com o propósito de levar para as pessoas uma força de mentalidade, sabe? Porque eu poderia falar, não, nasceu porque eu quero alcançar pessoas que treinam, que estão ali na academia construindo músculo. Necessariamente. Não necessariamente. Essa marca, ela nasceu com o propósito de trazer, melhorar a mente, melhorar o corpo, trazer a consciência para as pessoas que elas precisam de uma mentalidade melhor. Elas precisam curar essas doenças emocionais. E a creatina, ela tem sido usada em tratamentos para depressão. A creatina é o produto mais estudado do mundo. Então, hoje, ela está sendo indicada para tratamento de várias doenças, principalmente as doenças emocionais. E hoje, Naisa, quem quiser adquirir, como que faz? Vou deixar o site, tá? A gente tem um site e a gente envia para todo o Brasil. Na verdade, a gente está lançando agora essa marca, né? Porque... Que bacana, gente. Olha só, em primeira mão no programa Fama e Destaque para o mundo todo. Eu fiquei 8 anos trabalhando no ramo alimentício de sorvete e açaí. Então, eu percebi que as pessoas, elas eram muito dependentes do açúcar. Verdade. Muito. Açúcar, gordura... E depois de tudo que eu superei, né, que eu superei o câncer, e a minha médica sempre falou pra mim, Naisa, evita comer açúcar, porque o açúcar, as células cancerígenas, elas se alimentam do açúcar, né? Mas a gente sabe também que ficar sem um docinho, muitas vezes a gente não consegue ficar sem um docinho. Então eu trouxe esse modelo de creatina em forma de docinho saudável, porque é sem açúcar. Você pretende expandir, então? Expandir. Para o mundo todo? Para o mundo todo. Eu acredito que também foi através de tudo que você passou, né? Por que não criar algo para ajudar as pessoas? Exatamente. As pessoas, elas precisam ter esse destravar da mente, sabe? Eu acredito que essa creatina, ela vai trazer essa consciência. Porque é um uso contínuo, né? Então, eu mesmo já tive várias crises de ansiedade. Eu não tenho mais essa crise de ansiedade. Nossa. Porque eu faço o uso da creatina todos os dias. E eu não tinha esse hábito, né? E a partir do momento que eu comecei a ter o hábito de consumir a creatina, eu vi o quanto eu melhorei, assim. Eu não vivo mais naquela ansiedade, sabe? Claro que eu também vivo na dependência de Deus. Com certeza. Mas me ajudou muito. Né? É um conjunto. É um conjunto. Mas eu tô muito feliz de receber você aqui no programa Fama e Destaque. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está te acompanhando. Você que é uma mulher que passou por tudo isso e hoje está aqui, né? Vencedora. Amém. Vivi, eu costumo dizer assim, que muitas vezes a gente enterra os nossos sonhos, né? Verdade. Ontem mesmo eu estava falando sobre a parábola dos talentos. E muitas mulheres que passam pelo que eu passei, elas acabam enterrando seus talentos, elas acabam enterrando seus dons, porque elas não conseguem se reerguer, se levantar, se reinventar novamente. E a mensagem que eu quero deixar é que você não retenha o seu talento, que você não enterre os seus talentos, porque aquilo que Deus te deu
Ele te deu por um propósito. E esse propósito vai fazer você preencher toda aquela falta, todo o buraco que a gente tem dessa busca incessante de saber qual é o nosso propósito. É aquilo que Deus colocou dentro da gente, a resposta está dentro da gente. Verdade. Sabe, aquilo que você entrega de melhor para as pessoas. Se você serve as pessoas, se você cuida de pessoas, então entregue o seu melhor e não enterre os seus sonhos. Olha só, Naisa, que mensagem linda. Obrigada. Eu quero que você volte mais vezes aqui no programa. Você tem uma história incrível e tem muito que agregar na vida das pessoas. Na minha hoje, Amém. Eu tenho certeza que saber um pouquinho mais da sua história faz você saber que Deus, Ele está dentro da gente todos os dias. Ele né? é perfeito. Ele é perfeito e Ele é fiel. Ele é fiel. Obrigada, Naisa. Quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, como que faz? Pode seguir meu Instagram, Naisa Barbosa. Pode deixar o Instagram, Naisa Barbosa. Eu tenho uma mentoria para mulheres também. Ótimo. Tá? E a gente já fez alguns eventos em Alphaville em 2025. E aí acabei dando uma parada por conta, né, para poder dar uma atenção melhor para a empresa. Sim. Mas agora a gente vai voltar com os eventos, com os encontros de mulheres. Então, quem quiser pode me seguir, Naisa Barbosa, deixar meu Instagram aqui. E quero dizer que foi um prazer estar aqui. Já tô doida para voltar, Vai voltar, né? Para contar um pouquinho mais. Um pouquinho da marca. Isso. Contar da sua história, né? De como você está hoje. Eu acredito que vai vir como palestrante também, né? Porque Sim. tem que estar, tem que contar. Sim. Para todos, amiga. Tem muita coisa. Obrigada, viu? Obrigada a você. Ai, adorei. Conta comigo. Programa Fama e Destaque. Olha, gente, não saiam daí, tá? Porque hoje o programa está imperdível. Beijo. Você é empresário, eu tenho a oportunidade para você participar do Entre Vinhos com a Vivi, contar um pouquinho da sua história e uma noite de grandes conexões com empresários, onde fechamos negócios e também temos uma grande oportunidade para a sua empresa. E agora chegou a vez dela, a doutora Simone Muniz, no quadro Fala, Doutora! Olá, amigos. Aqui, doutora Simone Muniz, cardiologista, que está aqui diretamente do Fala Doutora, para te ajudar nas questões de saúde, para acrescentar, trazer curiosidades, diretamente do nosso programa Fama e Destaque. Certo, Vivi? Hoje eu estou respondendo perguntas aqui, porque mandam perguntas e eu acabo não respondendo, então hoje eu estou aqui por conta de responder perguntas. E aí, se você quiser mandar pergunta, pode mandar para o programa da Vivi, que ela me repassa, ou pode mandar diretamente no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, tá? simonemuniz.cardio. E aí você pode me deixar que eu mesma respondo via direct. Pode ficar tranquilo, tá bom? Deixa eu ver o que temos de perguntinha aqui. Temos várias perguntinhas. Ó, essa pergunta é legal, que é uma pergunta sobre o sono. De que forma o sono afeta a nossa saúde? E qual a quantidade de horas ideal que a gente deve dormir? O sono é tudo, né? Porque o sono é aquela hora que o seu organismo entra em recuperação, né? Ele dá aquela parada, fica em stand-by ali e ele vai entrar em recuperação. Tudo vai se organizar, né? Porque ele está o tempo todo trabalhando, o dia inteiro, você está fazendo 1000 coisas, então na hora do sono ele baixa um pouco o gasto de energia e vai trabalhar as defesas, vai reorganizar aquilo tudo. Então, muito importante o sono e a qualidade do sono, né? O sono tem que ser um sono de qualidade, não é? Aquele sono picotado é ruim, aquele sono que começa com muito sono, depois acorda no meio da noite é ruim, aquela pessoa que demora para dormir também. Então, o ideal é que o sono seja uma coisa normal, fisiológica, como ele deveria ser, para que ele cumpra
para a função dele, tá bom? Então, em média de 7 a 8 horas por dia é o ideal, né? Mas entre 6 e 8 é o necessário. Vamos lá, pelo menos do que 6 já compromete. Menos de 6 a 8 horas tá um sono bom. Você deve favorecer o seu ambiente de sono para facilitar, né? Para deixar uma cama bem aconchegante. Já no final do dia, já diminuir ingestão de substâncias, tipo cafeína, energéticos, que vão atrapalhar o seu sono. Você já deve comer uma comida mais leve para também não sobrecarregar a sua digestão. Você deve deixar uma iluminação mais baixa, evitar as telas, né? Porque você fica vendo o celular até altas horas, depois não consegue dormir, porque fica passando aquele filme cheio de tela na sua cabeça e você não consegue dormir. Então você tem que se preparar também para que o seu sono seja reparador, de qualidade e cumpra o objetivo, que o objetivo dele é exatamente te deixar bem no dia seguinte. Já teve aquela noite que você acordou e falou: nossa, parece que eu não dormi, acordei pior do que eu dormi, entendeu? Porque esse sono não foi reparador. E ele é super necessário, porque a falta de sono você vai com certeza adoecer, entendeu? Então eu sugiro que você se organize para dormir bem, porque às vezes o sono é o melhor remédio. Nem precisa tomar remédio, nada, porque durante o sono você já se recupera de várias coisas, vários problemas. Certo, vamos ver outra perguntinha aqui para a gente não ficar numa só, que eu não paro de falar. E uma perguntinha de saúde mental. Como eu estou falando bastante de saúde mental nesse bloco, as pessoas perguntou quais são os sinais de alerta que a gente deve observar se a pessoa está com problemas mentais. Então a gente vê aqui as mudanças. Primeira coisa, a mudança de humor, né? Aquela pessoa que às vezes era alegre, ela fica mais triste, ela fica mais carrancuda. Então a mudança de humor já é um fator. Você observa que aquela pessoa não está do jeito que ela era. A perda de interesse pelas coisas que ela gostava de sair, de dançar, não gosta mais. O isolamento, né? O isolamento, a pessoa começa a ficar introspectiva, não quer sair, não quer se relacionar com outras pessoas. Às vezes dificuldade de se concentrar nas tarefas, entendeu? Às vezes demora muito tempo para fazer uma coisa que ela fazia com facilidade, porque ela não consegue se concentrar. Então esses são alguns sinais que você tem que observar, principalmente nas pessoas que você gosta, que estão próximas, que você conhece, e já perguntar: tá precisando de alguma coisa? Quer conversar? Quer falar sobre isso? Vamos conversar sobre isso? O que está acontecendo? Porque isso vai ser importante, você se colocar como um ouvido amigo para que ela possa desabafar e melhorar, ou procurar uma ajuda profissional, que também seria o ideal. Então, hoje eu vou ficar com essas duas perguntas aqui, espero que vocês tenham gostado, e no próximo Fala Doutora a gente responde mais perguntas aqui para ajudar vocês, tá? Um grande beijo, um beijo da doutora Si. Beijo, tchau. Bom, gente, infelizmente o programa está terminando, mas eu estou aqui sempre trazendo o melhor para você. Muito obrigada pela sua companhia. Comigo, Viviane Alves.